A todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Notícias, segunda edição especial nessa sexta-feira. E nessa próxima hora nós vamos passar por vários assuntos importantes aqui, porque tem El Ninho vindo aí com indícios de ser o mais forte dos últimos tempos. Eduardo Bolsonaro, que perdeu a chance de ficar quieto e atacou mais uma vez o Pix, e a nova ofensiva dos Estados Unidos na América Latina, que dessa vez coloca uma mira sob Cuba. Mas eu não estou sozinha nessa tarde, não, comecinho de noite. Estou com ele, Leandro Demori. Boa tarde, Demori, como você está? Quais seus destaques para hoje, nessa sexta-feira? Boa tarde, Débora. Boa tarde, nossa comunidade. Bom feriado estendido para quem está de feriado, né? Olha, Débora, ontem teve um anúncio, uma espécie de anúncio, né, do Marco Rubio, lá nos Estados Unidos, que é o grande homem forte da extrema direita trumpista Make America Great Again, com novas sanções em relação a Cuba. Então, ontem eu falei com o corpo diplomático brasileiro para tentar entender exatamente o que está acontecendo e trago um contexto muito amplo sobre o que acontece na ilha nesse exato momento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos hoje, porque realmente é uma sexta-feira emenda de feriado, mas nem por isso estamos aqui, né, sem assunto com vocês, porque tem assuntos importantíssimos. Eu acho que a gente já pode, inclusive, começar o nosso programa falando sobre essa ofensiva na América Latina, porque o governo Trump anunciou essa nova rodada de sanções econômicas contra integrantes da cúpula do regime cubano, incluindo o presidente Miguel Dias-Canel, familiares próximos deles e membros da família Castro. Como justificativa dessas medidas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou querer que Cuba seja um país bem administrado, Demore. E nas redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que é filho, inclusive, de imigrantes cubanos, celebrou a medida. Então, vamos começar aqui vendo o que ele disse. A gente tem um print aqui do tweet do Marco Rubio, e ele falou aqui: durante décadas, Cuba tem sido a capital mundial do terrorismo radical de esquerda. O regime em Havana recrutou, treinou e apoiou violentos movimentos marxistas e terceiro mundistas em todo o nosso hemisfério. Hoje nós temos como alvo a rede que viabiliza e financia as operações subversivas e radicais de Cuba. Eu não vou ler todo o tweet aqui, porque é um tweet bastante longo, mas ele continua ali, fala sobre entidades, fala sobre outros ministérios ali, inclusive, que estão na mira dos Estados Unidos, e parece que não é uma grande novidade, né? Os Estados Unidos já colocaram em outras ocasiões a mira sobre Cuba, e aqui a gente tem, mais uma vez, essa colocação. E, em resposta, o presidente cubano condenou as ameaças e disse que vai resistir ao ataque imperial. Inclusive, aqui uma notícia do nosso site, falando aqui: a presidente cubano responde às novas sanções dos Estados Unidos e ameaças de ataque de Trump. As novas medidas atingem membros do governo, instituições e organizações da sociedade civil, como a gente bem viu anteriormente no tweet do próprio Marco Rubio. Demori, qual a sua avaliação disso? Você acha que Cuba vai ter o mesmo destino da Venezuela e do Irã? Como você avalia essa situação? Você que, inclusive, conversou com entidades lá. Olha, Débora, eu conversei ontem com pessoas do corpo diplomático brasileiro, né, que estão a par da situação, e algumas pessoas, inclusive, que já passaram por Cuba, e eu queria separar essa conversa em dois caminhos diferentes. Assim. Primeiro, a questão militar de uma possível invasão à ilha, eu vou deixar isso para depois, para a gente dar um contexto em relação a isso. Primeiro, eu queria tratar da pauta econômica, exatamente o que está acontecendo lá. Eu estive em Cuba em dezembro, e a situação já estava muito ruim, né? O sistema de energia do país ele está muito, por um lado, sucateado, porque não tem peças de reposição, não tem profissionais, isso tudo por conta do bloqueio, mas ainda tinha em dezembro uma questão de petróleo que chegava na ilha, principalmente o petróleo vindo da Venezuela. A coisa que já estava muito feia, porque tinha um rodízio
da questão da energia, né? Alguns lugares tinham energia durante a semana, outros lugares não tinham energia, aí tinha que fazer uma espécie de apagão em alguns lugares para ter energia em outros lugares, com cerca aí de 30%, 40% do sistema elétrico nacional em funcionamento para suprir o país. O que é que eu ouvi ontem? Essas novas sanções, elas são muito mais uma retórica política, o que não muda a gravidade da situação. O grande problema mesmo aconteceu em maio, dia 1º e dia 5 de maio, se eu não me engano, foram publicadas algumas sanções e essas sim tiveram impacto. Ontem, falando com uma pessoa, ela me disse, olha, Leandro, a realidade que você viu em dezembro, aqui, que já era muito ruim, nem se compara. Ela se deteriorou de um modo avassalador, está tudo muito, muito, muito pior mesmo. Por quê? O que é que está acontecendo nesse momento? Primeiro, a questão energética. Desde janeiro, Débora, até hoje, só chegou em Cuba um navio de petróleo em todos esses meses, um navio russo de petróleo. E ouvindo essas pessoas, né, uma delas me disse, olha, a gente sentiu quando chegou o navio, você sente no dia a dia, porque você vai no posto de gasolina, tem gasolina, você tem mais luz ao longo do dia, né? A gente sentiu aquela injeção de petróleo daquele navio. Era para ter chegado um segundo navio russo, os petróleo venezuelano não está mais chegando, porque os Estados Unidos sequestraram Maduro e, obviamente, acabaram com o envio de petróleo da Venezuela. Um navio russo foi enviado para Cuba algumas semanas atrás. Ele ficou aportado a 1.100 quilômetros da ilha. Estavam lá olhando aqueles sites que ficam monitorando os navios pelo mundo todo, naquela expectativa se ia chegar em Cuba, se não ia chegar em Cuba. E na semana passada, o navio tomou outro rumo e foi embora. Então, chegou muito próximo, ficou parado por um tempo, mas não chegou na ilha. Então, a situação energética se deteriorou a tal ponto, quando eu fui para lá em dezembro, já estava muito parecido com isso, os postos de gasolina ficam fechados, as pessoas ficam em filas enormes esperando algum milagre acontecer para abastecer os próprios carros, não tem energia elétrica. Agora, o que está acontecendo de fato é que a cidade, principalmente Havana e as outras cidades, estão cada vez mais fantasmas, né? Viraram cidades que praticamente não tem mais carros circulando, transporte público está zerado, acabou, e as pessoas agora, Débora, o que eu ouvi ontem, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo o que tem que fazer a pé. O que é que significa isso? Eu ouvi um caso ontem de uma pessoa que trabalha em uma residência, a pessoa mora a 20 quilômetros de Havana e está caminhando todos os dias, 3 horas e meia para chegar até o trabalho, porque precisa daquele pouco dinheiro que consegue naquele trabalho, não pode abrir mão. Então, primeira coisa, hoje Cuba funciona a pé, as pessoas estão caminhando e é uma ilha que não é uma ilha pequena, a gente tem uma ideia errada de Cuba olhando, né? Imagina que seja um lugar pequeno, Havana é uma grande metrópole de milhões de habitantes, é uma cidade extensa, não é um lugar fácil de você fazer as coisas a pé. Então, primeira coisa, colapsou todo o sistema que depende de automóveis, ônibus e caminhões no país. Outra coisa importante, hoje, Débora, hoje é 5 de junho, hoje era a data final que o Marco Rubio tinha dado lá em maio para que várias empresas de vários países do mundo deixassem de fazer definitivamente negócios com Cuba. E aí, o que é que aconteceu? Algumas coisas muito relevantes que pioraram e deterioraram a situação muito rapidamente, e hoje era o dia D para essas empresas saírem. Primeira coisa, setor de turismo, que Cuba depende muito do setor de turismo. Em dezembro, quando eu estive lá, tinha ainda algum turismo, mas própria Havana e Varadero já estavam muito vazios, né? Agora estaria começando o verão, os turistas desapareceram porque as grandes redes de hotéis, de hotelaria internacionais, principalmente a Iberostar, que tinha vários hotéis lá, elas deixaram o país. Essas redes, elas mantinham hotéis, grandes hotéis que tinham construído anos atrás, com uma espécie de pequena abertura que o Barack Obama tinha feito, né? Então teve algum investimento em hotéis. Essas redes construíram hotéis em parceria com uma entidade que cuida de parte do turismo da ilha, que é uma entidade ligada ao Exército. Então, como as sanções proibiram negócios com essa entidade, que era sócia de vários desses hotéis com essas cadeias internacionais, que a gente conhece, né? Principalmente lá tem essa Iberostar, era 50% da Iberostar privada, 50% do governo. A Iberostar e outras cadeias, Meliá, todas essas outras que a gente conhece, todas deixaram
a ilha. Então, os hotéis, na prática, Débora, eles foram abandonados. Os hotéis de luxo, muitas vezes, em alguns lugares, outros hotéis mais novos que tinham sido construídos, foram abandonados, estão fechados nesse momento ou fechando porque não tem mais capacidade operacional. Isso foi um tiro no coração, talvez, da principal fonte de renda dos cubanos, que ainda é o turismo, né? Então, esse setor agora foi absolutamente destruído por essas sanções que foram colocadas no dia 1º de maio. Outras duas coisas muito importantes. O setor de mineração, que é um setor importante em Cuba também, eles têm lá, se eu não me engano, manganês e outras coisas que são importantes, que eram enviados principalmente para o Canadá. Esse setor, a principal empresa do setor que operava na ilha, também em parceria com o governo, era uma empresa canadense. Essa empresa canadense também abandonou as minas. Então, o setor de mineração de Cuba, a boa parte dele, que levava muito dinheiro, ainda importante para dentro de Cuba, para a população, para o PIB do país, para a balança comercial. O Canadá era o único país que tinha superávit, né? O Cuba tinha superávit comercial com o Canadá. Esse setor agora, Débora, foi paralisado. As minas estão fechadas, foram abandonadas porque essa empresa canadense ela foi obrigada pelas sanções a sair de lá, senão ela não poderia mais operar com nenhuma empresa dos Estados Unidos. Obviamente, os caras preferem abrir mão de Cuba do que operar com empresas dos Estados Unidos. Agora há um grande impasse, porque não se sabe como essas minas serão tocadas, né? Os maquinários foram desligados completamente, os profissionais que tinham condições de tocar aquela operação de mineração foram embora, foram de volta para o Canadá e para outros países, e não há condição de absolutamente tocar esse setor dentro da ilha. E uma outra coisa importante em relação à economia também que eu ouvi ontem, o comércio com a Espanha nesses últimos meses, de maio para cá, caiu, eles calculam, caiu cerca de 40%. Qual é a grande questão disso? Da Espanha para Cuba vai muita comida. O setor de alimentação para hotéis, restaurantes e para a população em geral também depende muito do comércio com a Espanha. O problema aí, Débora, está em duas companhias de transporte marítimo de grandes navios, uma delas alemã, outra delas francesa. As duas companhias também, por conta dessas sanções, desse bullying, dessa ameaça dos Estados Unidos, pararam de transportar alimentos da Espanha para Cuba. Então nós temos hoje um cenário de setor energético praticamente colapsado, com cerca de 30% de capacidade de geração de energia, e isso acaba colapsando também a água, porque a água não está mais chegando, as pessoas estão há dias sem água nas casas, 5, 6, 7, 10 dias, tem que buscar água em bicas ou em outros lugares, pegar água poluída em rios, tem que dar o seu jeito. O setor de mineração, que fazia parte importante do PIB, está praticamente aniquilado, paralisado, porque essa mineradora canadense foi embora. Transporte de alimentos, principalmente da Espanha, não chega mais na ilha, então não está chegando comida para as pessoas. E o setor de turismo, que ainda andava de lado, tentando fazer alguma coisa, era cerca de 1 milhão de canadenses no ano passado que foram para Cuba, que tem um relacionamento histórico com Cuba, muita gente tem imóveis lá, tem parentes, pessoas que moram, esses canadenses não estão mais indo para lá, acabou praticamente esse turismo foi dizimado, porque as grandes cadeias de hotéis agora todas tiveram que sair da ilha por conta das sanções do 1º de maio. Então, Débora, esse é o resumo. Ontem eu ouvi, a pessoa até me falou, olha, não vou comparar com Gaza, porque Gaza teve toda a questão do genocídio do bombardeio, mas assim, é praticamente Gaza sem o bombardeio. É um bombardeio econômico, as cidades estão às escuras, as pessoas estão ficando fora de casa, inclusive de madrugada, porque já está muito quente, já está um calor absurdo, não tem energia elétrica, as pessoas estão queimando lixo, principalmente à noite, para dar conta, porque não tem mais coleta de lixo, porque não tem mais diesel para os caminhões, então o lixo está se acumulando em vários lugares, muito mais do que era antes, dificuldade de obter comida e relatos que eu ouvi ontem, inclusive de uma pessoa que me falou, olha, eu fico uma semana sem ver alguém, eu vejo que a pessoa emagreceu. As pessoas estão, assim, nitidamente ficando numa situação de uma questão humanitária que está acontecendo em Cuba agora. Dito isso, Débora, questão de invasão militar. Por estar acontecendo tudo isso, né, a avaliação, por enquanto, é que a asfixia vai continuar nessa parte econômica, para que alguma coisa eventualmente aconteça, uma revolta popular, uma desistência do governo, alguma coisa parecida com isso,
E, claro, o Donald Trump e os seus negócios, e os seus amigos dos negócios, obviamente, em um médio período de tempo, o que se imagina que vai ser feito? Bom, eles vão abrir exceções, por exemplo, para os amigos do Trump que operam hotéis tomarem os hotéis do Meliá, da Iberostar, né, tomar conta desses setores que foram abandonados. Algum amigo lá do governo dos Estados Unidos, algum gangster amigo deles lá, que tenha setor de mineração, poder comprar a preço de banana a participação dessa empresa de mineração canadense no setor de mineração do país. Então, o que parece é uma asfixia econômica para causar um caos político e fazer negócios no médio prazo. Sobre invasão militar, Débora, o que eu ouvi ontem é o seguinte: o que aconteceu na Venezuela não deve se repetir em Cuba, pelo menos no curto prazo, por alguns motivos. O primeiro deles, a Venezuela era um lugar que, se você tirasse a cabeça, por exemplo, Maduro, você tinha distensões internas, e é um lugar onde você tira dólares rapidamente. Então, veja, eles tiraram o Maduro de lá, reorganizaram o mínimo possível do setor de petróleo, com um investimento quase zero, e o Marco Rubio já declarou na semana passada que os petrodólares do petróleo venezuelano estão entrando no caixa dos Estados Unidos. Então, como se você tomasse uma empresa de assalto, uma empresa que funciona. Qual o problema de Cuba nesse sentido? Cuba não está funcionando, não tem nada funcionando, não há o que roubar de imediato em Cuba. Então, dependeria dos Estados Unidos, se entrassem militarmente, fazer investimentos de bilhões e bilhões de dólares para retomar o setor elétrico, retomar o setor de mineração, retomar o turismo, né? E aí sim você vê algum tipo de lucro no médio e longo prazo, coisa que não é semelhante à Venezuela. Outra diferença, o governo cubano hoje, ele não é mais um governo como era o governo venezuelano, ou como era Cuba mesmo até uns anos atrás, antes da morte do Fidel Castro. É muito mais parecido, eu ouvi ontem, com o que a gente vê na situação do Irã nesse sentido. Não é um governo que tenha muita disputa interna, que você tenha uma oposição fortalecida e que você tenha um único líder que, se você tirar, pessoas vão assumir aquilo e fazer negócios com os Estados Unidos. É um governo que tem mais pessoas em cargos de poder, ele tem mais unidade nesse sentido, não é um governo que simplesmente você tira uma cabeça, como aconteceu no Irã, você acabaram matando o Ayatollah e outras pessoas, e o governo continua em pé lá, e o regime não mudou. A situação de Cuba, ela é muito parecida com isso. E para fechar, Débora, a questão de guerra, né, guerrilha. Ontem, falando com essas pessoas, o que é que eu ouvi? Existe, claro, uma defasagem do exército cubano, inclusive por conta da infraestrutura, combustível e tudo mais, né? Mas Cuba não é um lugar simples de você invadir. Eles estão se preparando para uma invasão americana há 50 anos. Existe toda uma estratégia de tática de guerrilha, de ocupação de território, eventualmente de armamento, inclusive de parte da população civil. É muito mais provável que os Estados Unidos encontrem, caso tome uma atitude militar de invasão, por exemplo, algo mais parecido com o Vietnã do que parecido com Venezuela. Cuba se coloca como um osso duro de roer, tem uma geografia complexa, com serras, com lugares muito pantanosos. Então, assim, não é um lugar onde você chega e faz uma operação vitoriosa como aquela, do ponto de vista do Marco Rubio, de você sequestrar o Maduro e ir embora, pegar o país e simplesmente direcionar os petrodólares para a conta dos Estados Unidos. Há uma situação muito mais complexa de um espírito de resistência, apesar de tudo. Então, Débora, esse é uma geral do que está acontecendo na ilha nesse momento, e a convicção, claro, é que o Marco Rubio quer usar isso como plataforma política para suceder o Donald Trump. Então, essas pessoas que eu conversei avaliam que o Rubio não vai tomar nenhuma atitude que possa depois se transformar num atoleiro militar dos Estados Unidos, com soldados mortos, com civis mortos em Cuba, que eventualmente têm parentes nos Estados Unidos, ou entrar lá e ter que injetar bilhões de dólares antes disso conseguir reverter em algum tipo de ganho eleitoral. É uma situação mais complexa do que a situação que a gente viu na Venezuela no começo desse ano, quando houve o sequestro do Maduro. Então é isso, Débora, o que eu vi ontem, conversando com pessoas, esse é mais ou menos o cenário que a gente tem em Cuba hoje, e essas sanções, digamos, elas são um pouco mais simbólicas, essas que foram anunciadas ontem,
do que qualquer outra coisa. A pancada mesmo aconteceu no começo do ano e principalmente a partir de maio, com toda essa questão econômica que eu acabei de explicar para a nossa audiência aqui. E o que eu acho mais curioso aí, Demore, é que você tem um sufocamento de Cuba promovido pelo próprio Estados Unidos, pelo próprio país lá, e que eles, né, você acaba com o fornecimento de energia, você tira ali o fornecimento de água, você vai minando isso ao longo do tempo, você sufoca, tira as empresas, tira o turismo, que era um pilar importante, um dos últimos ali que ainda resistia de certa forma, você tira tudo isso e aí vem Donald Trump falar que ele quer que o país seja bem administrado por uma situação causada justamente pelo país que ele governa. Mas mudando aqui de assunto e já girando a pauta, aproveitando para girar a pauta e falar do nosso outro assunto bem importante, que inclusive é alvo da nossa enquete no Papo Legal. Então, se você está nos acompanhando também no Papo Legal, participa da nossa enquete, que é justamente sobre o El Niño, porque alguns efeitos já são esperados como detrimento, como consequência desse fenômeno climático, e é disso que a gente vai falar agora, do super El Niño, até porque economistas brasileiros já prevêem inflação dos alimentos no Brasil, não só por consequência do El Niño, mas também pela guerra do Irã, provocada mais uma vez por Donald Trump, e não é pouco. As estimativas apontam alta de pelo menos 7% nos alimentos preparados e consumidos dentro de casa. Apesar do mercado errar bastante, é um dado para se preocupar, até porque a gente tem várias fontes de pressão em relação à inflação de alimentos, até por cadeia logística aí, pela alta do petróleo que acaba encadeando a inflação. Então, esse é o nosso assunto também do Papo Legal. Vou ler a enquete aqui para vocês participarem aqui com a gente. Você teme os efeitos do Super El Niño no Brasil? Não. Acho que serão menores do que o esperado? Sim. Acho que serão catastróficos? Me preocupo, mas confio nas ações governamentais. Demorei alguma consideração em relação ao El Niño no Brasil, em relação à inflação aí que pode vir em consequência disso? Débora, duas coisas muito rapidamente aqui, o que eu vejo, né, desde que teve as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente fez uma cobertura intensa lá, né, eu fui lá para a cidade e ficamos muitos dias lá, fizemos muitas entrevistas, fomos em cidades que foram totalmente arrasadas, e me parece, eu fiz inclusive vários alertas sobre isso nos programas do ICL, né, que as pessoas aproveitassem o ano eleitoral 2 anos atrás, que foi o ano de prefeitos, né, se reelegerem, fizessem comitês nas cidades, né, de mudança climática, pressionassem os candidatos, muito pouco foi feito. Eu tenho certeza, Débora, que se acontecer de novo uma tragédia como aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente vai para as mesmas cidades ou eventualmente outras, porque não é só naquele estuário que tem perigo, né? Você pode ter, inclusive, em Santa Catarina, ali naquela região do Rio Itajaí-Açu, Rio do Peixe, ali naquela região de Blumenau, Brusque, que é uma região onde também se chover daquela maneira, em curto espaço de tempo, vai dar problema. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar gente abrigada em ginásio municipal com lona preta. Então, primeira coisa, nós não nos preparamos para ter, nesses casos, quando a coisa acontecer, uma preparação mínima para ter as pessoas, né? Isso é a primeira coisa. Eu fui muitos anos atrás numa zona de terremoto na Itália, né? Fiz a cobertura lá de um terremoto na região de L'Aquila, no centro da Itália, e em um dia e meio lá, na época, de um dia para o outro, um dia e meio, tinha lá uma cidade montada, com todas as barracas padronizadas, escola para as crianças, cozinha comunitária, até gente para fazer, entreter as crianças tinha lá, palhaço, gente fazendo coisa assim para você tentar, né, minimamente normalizar uma situação que é difícil de normalizar, mas tem um plano quando a coisa acontece. Eu não vi isso acontecer no Brasil, infelizmente. A segunda coisa é a questão econômica. A gente vai lembrar muito bem que no Rio Grande do Sul teve uma questão grave de inflação, de várias coisas, principalmente quebrou durante algum tempo a distribuição da cadeia do arroz, né? A maior parte do arroz do Brasil é plantada no Rio Grande do Sul. As zonas que foram alagadas eram arrozais, muitos deles,
E aí o Brasil teve que começar a importar mais arroz, e aí depois o governo teve que agir, comprar, fazer um grande leilão de arroz, deu um problemão aquilo lá. Então, assim, não é algo que você resolve de uma maneira simples. O Brasil não tem mais estoque regulador de alimentos há muitos anos. Então, se a gente tiver um problema de safra, de novo, numa região produtora de algum alimento essencial, arroz, trigo, né, qualquer um desses, o Brasil tem pouco recurso, né? E aí a inflação pode pegar em um ponto, Débora, para encerrar. Eu sempre brinco, eu que moro em aeroporto em Uber, né? Falo com muita gente na rua, encontro as pessoas, converso, ouço muito as pessoas, principalmente. A maior reclamação das pessoas no pós-pandemia ainda é o preço dos alimentos. A gente teve uma alta muito grande na pandemia, no pós-pandemia. Depois teve uma certa estabilização, mas preço, você sabe muito melhor do que eu. Depois que sobe, não desce mais, né, Débora? É muito raro uma coisa ficar mais cara, depois ficar mais barata de novo, né? Gasolina, eventualmente, tal, mas assim, um saco de feijão, ele fica um preço X, ele pode até descer um pouquinho, mas ele não volta para o preço de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Só que a renda não acompanhou. Então, as pessoas ainda hoje, a maior reclamação que eu escuto, talvez a maior, mas certamente uma ou duas das maiores, porque a outra é combustível também e segurança, né? Então, assim, combustível, segurança e preço da feira, preço do supermercado, ainda são os calcanhares eleitorais de qualquer candidato à presidência da República desse ano. Então, para além de toda a tragédia, ainda podemos ter um cenário de inflação, caso alguma coisa muito... Talvez perdemos o Demore aqui. Vamos ver se ele reconecta. Demore agora está ok. Demore, nos ouve? Ouço, voltei. Eu concordo muito com você, viu? Eu acho que esse é um problema que está longe de ser resolvido. Até fiz um artigo na Liberta sobre isso. O nome do artigo, o título é justamente Todo Dia Ela Faz Tudo Sempre Igual, porque por mais que a gente tenha efeitos de fenômenos climáticos na nossa economia e no nosso país de forma reiterada, a gente sempre incorre nos mesmos erros de não ter a prevenção ali e acabar, inclusive, gastando no socorro de um setor que é o primeiro a apontar a mão, o dedo, né, que tem uma bancada no Congresso enorme, e apontar o dedo como o governo Gastão, né, mas na hora de pedir socorro, por falta até de prevenção, a gente sabe, por exemplo, lá em Minas Gerais, o Zema cortou 96% da verba de prevenção, depois que acontece a catástrofe, aí precisa pedir socorro para o governo federal. Então eu fiz um artigo até dando um spoiler aqui, fazendo um pequeno merchan, justamente sobre isso. E para continuar nesse assunto do Super El Niño, a gente conversa agora com a Tainá Gutierrez Gomes. Ela é secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista, a RAA. E Tainá, boa noite, você já está aqui conosco? Que a Tainá está conectando aqui. Está conectando. Tá chegando? Se não chegar, a gente vai seguindo por aqui. A gente segue e depois chama a Tainá. Foi. O pessoal da técnica vai ver aí. O que me preocupa mais, Débora, você que, assim, sabe muito mais do que eu, 1 milhão de vezes, né? Se você for pegar áreas onde a gente pode ter inundação, são áreas que produzem muita questão de alimento, né? Então, assim, eu lembro na cobertura que a gente fez lá no Rio Grande do Sul, eu fui visitar uma pequena propriedade rural, porque aquela coisa que a gente vai se dando conta, né? Porque não é do nosso dia a dia. Deu um problema, por exemplo, você tem problema de estrada, você não consegue trafegar. Ou você tem um problema que sacas, eventualmente, que estavam estocadas em algum lugar, como eu fui em um silo lá, o milho que estava estocado, como encheu de água, o milho brotou no silo e ele explodiu, né? Explodiu o silo. Ele rasgou o silo e o milho foi todo para fora. Aquele milho era para alimentar porcos. Então, não estava chegando comida para os porcos. O produtor estava pegando o leite das vacas que ele tinha, estava esperando o leite talhar, misturando com água e dando leite talhado para porco beber. Então, ele não estava nem vendendo leite, não estava conseguindo manter os porcos, o milho foi para o espaço, um aviário que tinha lá perto, a empresa que mandava a ração para os animais não estava conseguindo chegar, porque a estrada estava destruída. Então, Débora, a gente vai tendo, vai encarecer a carne, né, o milho, o frango,
o leite não vai chegar, e isso depois, para você conseguir controlar, ainda mais no ano eleitoral, é muito difícil, né? Com certeza. Demore, agora a gente está com a Tainá aqui, ela já está conosco. Tainá, seja muito bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Lembrando aí que a Tainá é secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista, ARAA. Tainá, várias entidades assinaram uma carta enviada ao governo federal sobre o Super El Niño. Eu queria que você falasse os principais pontos de atenção e o que dá para ser feito para amenizar os efeitos desse fenômeno que pode ser catastrófico. Muito obrigada pela pergunta. A gente articulou essa carta para o governo federal e direcionou essa carta para os ministérios competentes que lidam tanto com as questões, né, dos incêndios e da extrema seca que acontece ao norte por conta dos efeitos do El Niño, e também em relação às enchentes e às grandes chuvas que vão afetar de maneira desproporcional a região sul. Então, a nossa carta tinha o interesse de entender quais eram as respostas coordenadas que o governo estava fazendo para conseguir lidar com esses efeitos que acontecem de maneira muito diferente nas regiões do Brasil e, principalmente, que tipo de comunicação vai ser feita para a população mais vulnerabilizada, que são as periferias, que são as populações negras e as populações indígenas e de comunidades tradicionais. Em relação ao que pode ser feito, a gente tem, né, estratégias que vão do nível comunitário ao nível macro e estrutural. No nível comunitário, principalmente em relação às enchentes, é muito importante que o governo federal escalhe uma política que ele já está fazendo, que é a política de planos comunitários de gestão de riscos e desastres. Essa política tem sido feita pela Secretaria Nacional de Periferias e é uma política que precisa ser escalada para todas as periferias. Até agora, o governo conseguiu entregar 100 planos. A gente tem muito mais periferias do que isso. E a gente precisa garantir que os territórios mais adensados, que são mais vulneráveis às chuvas, tenham esses planos comunitários em mãos para garantir que eles entendam qual é a estratégia de fuga no momento que a enchente chega. Muitas das vezes, quem morre no contexto das enchentes, morre porque se sobrecarrega tentando salvar as outras pessoas. Então, muitas das vezes, né, aquela mulher negra que é mãe solo, que está tentando salvar os eletrodomésticos, salvar os filhos, salvar o cachorro, salvar o vizinho, chega no final da enchente, ela morre pela sobrecarga de ter que cuidar de toda a comunidade. É esse tipo de coisa que a gente precisa evitar. E a gente evita isso escalando esse tipo de política comunitária que consegue criar uma organização dentro das comunidades para conseguir responder a esse fenômeno. No caso dos incêndios e da extrema seca na região norte, é muito importante fazer o que o governo já está fazendo, que é aumentar as brigadas de incêndio no contexto da região norte, mas além disso, é fiscalizar e combater os incêndios criminosos. Porque nesse contexto de extrema seca, você favorece a atividade ilícita de incêndios criminosos para a grilagem de terra, para a invasão de terras indígenas e de comunidades tradicionais. Então, para além de aumentar as brigadas, para conter os focos de incêndio, você precisa também aumentar a fiscalização, para garantir que essas atividades ilegais não aconteçam e devastem mais a Amazônia, né, do que ela já está devastada, mas também viole mais os direitos dessas comunidades tradicionais. No contexto das enchentes, aí, né, olhando para o ponto de vista macro, tem também a perspectiva das políticas de infraestrutura. A gente tem essa sobrecarga desproporcional para as periferias e para os territórios negros, né, e tradicionais, porque o governo municipal e estadual ignora esses territórios. Produz uma política, né, de marginalização, de escassez para esses territórios,
e faz com que as periferias fiquem renegadas ao direito de ter uma boa infraestrutura, uma política de drenagem, uma política de encosta. É muito importante que a gente reforce, né, que ninguém mora numa zona de risco porque quer. Então, é responsabilidade dos governos estaduais e municipais essa gestão dos desastres para que a gente tenha boas infraestruturas nesses territórios. Tainá, obrigado pela sua disponibilidade. Eu queria fazer uma pergunta. Esse plano de ação, inicialmente, ele é um plano de ação que, por exemplo, é assim, de coisas muito básicas como aqui no Rio Grande do Sul, depois de tanto tempo, o pessoal começou a fazer, né? Nessas áreas que você está caminhando em alguns lugares, por exemplo, tem grandes placas escritas assim, por exemplo, ponto de encontro para emergências, né? Na enchente que teve 2 anos atrás, teve um número relativamente baixo de mortos, claro, nunca, né? Sempre uma pessoa que tem a vida perdida é uma pessoa que tem a vida perdida, mas para o tamanho da tragédia, a gente poderia imaginar, olhando do alto, que teria morrido muito mais gente. Mas por quê? Porque as pessoas foram avisadas, tem sirenes em algumas cidades. Então, isso seria uma coisa assim para evitar no calor do momento, né? Isso, como que é a infraestrutura no Brasil hoje? Você pode dar um panorama para a gente? Do inexistente ao ideal. Onde a gente está, mais ou menos, nisso? Vocês me escutam agora? Escutamos. Perfeito. Eu acho que esse ponto que você trouxe sobre as placas e sobre essas rotas de fuga que apoiam as comunidades, elas são muito importantes de serem escaladas. Só que, para além dessa estratégia, né, é necessário que no momento das enchentes, as políticas de reconstrução e de apoio priorizem os territórios mais vulneráveis. E o que acontece normalmente é que a gente prioriza as zonas centrais, as zonas onde os aeroportos estão, as zonas comerciais, e as periferias ficam relegadas para o momento seguinte. Num contexto onde a gente tem a intensificação daquele fenômeno que a gente viveu de 2023 para 2024, é muito importante que a priorização seja outra, que a gente comece a partir desses territórios mais vulnerabilizados, garantindo que as pessoas tenham uma assistência imediata e principalmente um contato prévio para conseguir estabelecer as rotas de fuga, não sobrecarregar as mesmas lideranças por essas respostas e fazer as pequenas obras de ajuste antes das enchentes chegarem. Então, a gente já sabe que o momento mais intenso do El Niño vai ser no período de setembro, outubro para frente. Então, a gente precisa, nesses meses, conseguir olhar para os territórios que têm mais potencial de ter grandes chuvas, deslizamentos e enchentes que podem devastar as áreas, para poder chegar naquela população em loco e dialogar com aquelas comunidades. A gente não tem um mapeamento hoje que desagrega dados a ponto da gente conseguir olhar para o território que é mais vulnerável e entender quem está nesse território. Só que o IBGE já fornece esses dados. A gente tem macro e micro dados que dizem quem são as pessoas que vivem em cada território. Se elas são pessoas com deficiência, se elas são pessoas negras, se tem mais idosos, se tem mais crianças. Então, se a gente desagregasse esses dados a partir do CEMADEM, dos dados de monitoramento de desastres, e fizesse esse cruzamento, a gente teria cada município em mãos com os dados de onde se deve priorizar. Porque o que acontece é que a política acaba indo para todo mundo, só que nessa de ir para todo mundo ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que estão mais distantes, né, e acabam morrendo primeiro porque não tem essa assistência priorizada. Então, o papel, né, dessa priorização é um pouco essa, garantir que a infraestrutura mínima chegue primeiro para quem tem mais dificuldade de conseguir enfrentar sozinho esse fenômeno. Importantíssima a sua fala, Tainá, até porque a gente percebe que a gente tem os dados, a gente tem os observatórios, tem os mapeamentos, mas o que é feito com isso, de fato? Quando isso vai sair ali daquele plano e vai virar
uma ação. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, né, me despedindo já de você aqui, agradecer a sua disponibilidade e a sua presença aqui no Série Notícias segunda edição com a gente. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade de falar desse tema tão importante. Até mais. Obrigado. Obrigada. E como vocês podem ver aí em casa, o Super El Niño, ele já é uma realidade. O que a gente tem de maior dúvida agora é o que a gente espera, inclusive, de futuro. Primeiro, é a intensidade que ele vai chegar, né? E como a gente espera os próximos também fenômenos climáticos que tendem a se agravar cada vez mais. E a gente precisa também cobrar as autoridades por mudanças. A gente estava falando agora, por exemplo, desses planos de ação, de como orquestrar tudo isso de fato ali na vida real. E a gente precisa, para isso, inclusive para cobrar essas autoridades, a gente precisa ter informação. E aí eu convido vocês, no dia 9 de junho, a estarem com a gente na terça-feira, às 8 horas da noite, porque a gente vai promover um encontro que é super urgente, fazendo um merchan aí do programa, da nossa grade, mas esse sim também é uma questão super urgente, o Super El Niño e a catástrofe climática, com participação do Guy McPherson, que ele é ecoteólogo, ele é o cientista Guy McPherson e o ecoteólogo Leonardo Boff, além da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o Eduardo Moreira, que vai estar com a gente nesse encontro e nessa aula super especial que a gente vai falar sobre essas catástrofes climáticas, como a gente se prepara e se informa e enfrenta tudo isso. E aí você vai entender tudo que a ciência tem a dizer e por que a gente está vivendo um momento tão importante e desafiador da história recente em relação a isso, até esse ponto, né, de mudança. Para você assistir essa aula, é só entrar aqui no link que está aparecendo para vocês, icln2.com.br. Você se inscreve, é avisado e vai participar aqui com a gente. Aproveita para comentar no chat e no Papo Legal qual a sua maior dúvida sobre o aquecimento global, porque a gente vai responder as perguntas ao vivo no dia 9. Então, sempre participando aqui com a gente para a gente construir junto esse conhecimento. Então, não percam o encontro mais importante aí do ano, no dia 9, às 8 horas da noite. Muito bom. Eu já tô... Débora, a safadeza é tão grande, cara, que a deputada estadual Laura Cito, do Rio Grande do Sul, ela está denunciando que os caras pegaram o dinheiro que deveria ser usado para reconstrução por causa da enchente e estão fazendo condomínio de luxo em Gramado. Ela foi lá, filmou, fez coisa de drone, tudo. O prefeito de Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma das cidades mais atingidas da época, e as cidades em torno ali também, foi preso por desvio do dinheiro. Então, assim, cara, é uma gente sem, assim, eu não sei nem o que dizer, sabe? E, infelizmente, o Brasil está na rota, né? É um dos países mais atingidos, de fato. Tem lugares que tem ondas de calor enormes, tem lugares que tem chuva excessiva, então super importante a gente acompanhar essa aula. Esse Guy McPherson é um cara que está há muitos anos, né, falando sobre isso, desde antes de ser modinha, né, já estava falando sobre essa questão. Então a gente vai, para quem quiser aí, icln2.com.br, estaremos lá. E vamos mudar aqui de assunto, outro assunto que tomou a pauta nesse feriado e esse comecinho aí de fim da semana, porque a gente vai inclusive chamar o professor Castro Rocha para participar aqui com a gente, porque o ex-deputado Eduardo Bolsonaro sugeriu que o Brasil abra mão do Pix em troca do Zelle, uma plataforma norte-americana de pagamentos para agradar o Donald Trump. A afirmação foi feita em vídeo postado nas redes sociais dele. Vamos dar uma olhadinha no que falou Eduardo Bolsonaro. Fizemos. Os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês.
Às vezes eu fico pensando, né, se não tem, sei lá, um Alexandre da novela Viagem ali, atrás do Eduardo Bolsonaro, falando, vai lá, ataca o Pix, vai lá e fala de uma plataforma norte-americana de pagamentos, porque não é possível uma coisa dessa. Eu estou sem som. Tá ouvindo, professor? Boa Agora noite, escutei. professor. Quem foi Tá você, com a Demônio, que gente? falou? A Débora falou que o Alexandre da novela está atrás do Eduardo, falando, vai lá, fala mal do Pix. Propõe uma plataforma estadunidense. Pois é, Demore, Débora, desculpa, é que eu não escutei você, mas estou escutando o Demore perfeitamente. Mas estava escutando antes, Débora, aconteceu alguma coisa. Demore, Débora, eu acordei hoje de manhã com uma hipótese bastante pouco comum. Vou compartilhar com vocês, para que nós pensemos juntos. Vocês concordariam que nós não podemos subestimar os adversários, de acordo? Nós precisamos, na medida do possível, compreender que o Jair Messias Bolsonaro, embora tenha óbvios limites cognitivos, uma precariedade linguística exemplar, mas ele obteve, no dia 30 de outubro de 2022, mais votos do que ele tinha obtido em 2018. Ele teve 58 milhões de votos, ele venceu com 57 milhões. Depois de tudo que aconteceu, depois dos áudios com o Daniel Vorcaro, da verdadeira orgia financeira que é esse filme, esse Dark Horse, que você sabe, Demônio, que vai mudar de nome, não é? De Dark Horse vai passar a ser Black Hole, porque é um buraco negro. O dinheiro entra e desaparece, ninguém sabe para onde vai. E não é assim, não é como a nossa vida, Demônio, que se sair das nossas contas bancárias R$5.000 já é um desastre. Nós estamos falando aqui de 61 milhões de reais. Então, mas ele ainda tem 40% das intenções de voto, se as pesquisas forem confiáveis. Então, tem uma hipótese que eu vou propor para vocês. E se o clã Bolsonaro, com tracking internos que eles sempre fazem, já estiver parcialmente convencido de que dificilmente o Lula é derrotado em 2026 e de que há, inclusive, a possibilidade de uma reeleição do Lula no primeiro turno, que é o que o presidente Lula sempre almejou, a exemplo do Fernando Henrique Cardoso, que as 2 vezes que venceu no primeiro turno. E se, por isso, a última cartada que eles têm, a última aposta do cavalo paraguaio, que é o Flávio Bolsonaro, for algum tipo de intervenção americana, que não me refiro necessariamente a uma intervenção do tipo militar, Demore e Débora. Eu me refiro, por exemplo, assim como o Elon Musk fez nas eleições norte-americanas de 2024, um apoio absolutamente decidido e massivo das plataformas para a eleição brasileira de outubro. Assim como o governo americano já fez interferência em diversas eleições em diversos lugares do mundo, a esperança desse clã, me parece, é oferecer tudo, trocar o Pix pelo Zelle. Essa sim, porque, veja, Débora, a proposta para o brasileiro de voluntariamente abrir mão do Pix, que é uma coisa pública, é do Banco Central, você usa o Pix, você não paga, trocar por um Zelle, que é de grandes bancos como JP Morgan, que tem taxas associadas às transações. É de uma irracionalidade tão grande, é um tiro no pé tão gigantesco, que a única possibilidade é a sequência da frase. Nossas economias se complementam. Nós temos terras raras e manganês, ou seja, é o retorno do Brasil a uma espécie de colônia exportadora de matéria-prima. E é uma subserviência total. Em outras palavras, dado o fato concreto de que o cenário local parece cada vez mais hostil e desfavorável ao Bolsonaro, olha, o Flávio Bolsonaro foi aqui na Polícia Militar do Rio de Janeiro, em tese, o seu habitat natural. Na rua, as pessoas, não sei se vocês viram essas cenas, as pessoas nas ruas, as pessoas gritavam, bandido, onde está o dinheiro, onde está o Vorcaro? Então, com a hostilidade crescente do meio local, me parece que eles estão apostando todas as fichas numa submissão completa ao Donald Trump. Eu proponho essa hipótese para a nossa reflexão. A gente estava falando antes, professor, sobre Cuba, aqui no começo do programa, né? E, veja, Cuba está sendo destruída sem dar um único tiro, né? Eu acho que a possibilidade de uma invasão militar, ela é, claro, ela está colocada na mesa e ela fica como uma espada, né? Presa por um fio de cabelo. Isso é evidente. Mas a Débora, que conhece tudo sobre isso, sabe muito bem como funciona,
Se a gente agora está num momento, a gente está vazando algum áudio para mim aqui, se puderem dar uma conferida aí. Se a gente está em um momento, professor, que os Estados Unidos colocam as organizações PCC e CV como terroristas globais. Vou dar um exemplo aqui, e aí, Débora, você me disse se eu estou viajando ou não, tá? Mas até onde eu conheço o mecanismo, é assim que funciona. Se passou, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? O camarada abre uma conta no Itaú, que tem ações cotadas em bolsa no Brasil, certo? O Itaú tem agências fora do Brasil, inclusive posso imaginar que o Itaú tem uma agência em Nova York, pelo menos, uma em Orlando, uma em Miami, essas agências internacionais, como o Banco do Brasil tem, os outros bancos têm, né? O camarada tem uma conta lá, se for identificado que o dinheiro, a due diligence que o banco fez para o camarada abrir a conta, ali estava tudo certo, entre aspas, mas atrás, 2 empresas atrás, 3 empresas atrás, o dinheiro provém, por exemplo, do PCC, do Comando Vermelho. Se os Estados Unidos decidem, eles apertam um botão, professor, e congelam as contas do Itaú nos Estados Unidos. Débora, o que acontece com as ações do Itaú no Brasil? Posso imaginar que elas vão colapsar. Vai cair 8%, 9%, 10%, sei lá o que vai acontecer. Você imagina um banco do tamanho do Itaú tendo as contas todas congeladas por uma questão de combate ao terrorismo. Então, professor, é só apertar um botão, professor Castro Rocha. É fácil fazer, né? E eu não duvido que seja feito. Esse é o ponto. Leandro, totalmente de acordo, Leandro. E tem uma outra questão, e aí escutemos a Débora, que eu sempre aprendo muito com ela também. Tem uma questão que é a seguinte, Leandro. Desde o 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos criaram uma lei, que é uma aberração jurídica, que é uma lei antiterror. Com a lei antiterror, isso quer dizer que o executivo americano pode realizar operações militares pontuais sem precisar, 1, da aprovação no Congresso, 2, sem ter que declarar estado de guerra, 3, portanto, sem ter de imediato um limite orçamentário. Foi a partir qual a razão pela qual eles disseram que o Nicolás Maduro era o líder de uma organização narcoterrorista, porque com esta denominação eles podiam realizar o que realizaram, o sequestro do Maduro. O que aconteceu, Demore, quando Maduro, pela primeira vez, entrou no tribunal norte-americano? O procurador, como se diz em inglês, dropped the charges. Ele retirou a acusação de narcoterrorismo. Sabia disso, né, Demore? Porque se ele não tivesse retirado a acusação de narcoterrorismo, o Nicolás Maduro saía pela porta na mesma hora, porque não existe uma única prova, além de uma dúvida razoável, de que ele seja líder de uma organização narcoterrorista. A pecha foi usada para permitir a operação militar especial. Considerar o CV e o PCC organizações terroristas internacionais permitiriam, por exemplo, aos Estados Unidos fazer uma operação militar especial na Amazônia. Não é teoria conspiratória, já foi feita em inúmeros lugares, Demore, justamente porque, sendo uma operação militar especial, não precisa de aprovação para o Congresso. E tem tempo limitado, são 60 dias. Essa é a razão pela qual, há mais ou menos 2, 3 semanas, o Trump declarou: nossa operação militar acabou. Porque se ficasse 1 hora a mais, precisava de autorização no Congresso, que caracterizaria guerra. Então tem uma questão econômica que pode ser devastadora e tem uma questão política e militar. É que, do ponto de vista político, o executivo norte-americano, ou seja, Trump, Pete Hegseth, J.D. Vance, essas pessoas absolutamente alucinadas, elas têm liberdade constitucional para agir. Se eles desejarem, como você disse, Leandro, imaginamos que eles considerem que o Itaú tem 4 ou 5 contas. Se eles considerarem os acionistas do Banco Itaú responsáveis diretos ou indiretos por isso, todos podem ter a lei Magnitsky aplicada, todos podem ter seus vistos cancelados, todos podem ser sujeitos de prisões arbitrárias. Quer dizer, é uma coisa absolutamente insana, mas me parece que hoje a aposta do clã Bolsonaro é submissão total aos Estados Unidos. Eu até ia falar naquele momento, mas acho que meu áudio não estava funcionando, que quando teve toda aquela discussão em relação ao sistema SWIFT, se a gente ia sofrer alguma coisa, lá na época da lei Magnitsky, a gente até explicou que o sistema SWIFT não é um colegiado, mas da forma que Donald Trump faz agora, ele consegue tomar ações unilaterais, que essa é a preocupação, é justamente isso, um banco que opera fora pode ser alvo de uma ação unilateral e que acaba acontecendo
não de forma colegiada, mas sim ali tomada na cúpula do Donald Trump em favorecimento a seus interesses. Diante, inclusive, aí agora já encaminhando para o final do assunto, diante da repercussão negativa, o ex-deputado fez uma outra gravação. Então, o Eduardo Bolsonaro tentou desmentir a própria fala e falou que ele jamais disse isso. Ele acho que sentiu que pegou muito mal falar coisas negativas sobre o Pix. Mas enquanto o Eduardo Bolsonaro tenta afundar a campanha do irmão dele, o Flávio tenta fazer um controle de crise. O pré-candidato à presidência participou da Marcha para Jesus, um evento para angariar votos entre os evangélicos que aconteceu aqui em São Paulo, e durante o ato o Flávio disse: "Vamos orar pelo nosso Brasil. Essa guerra é espiritual e hoje é a maior resposta que nós poderíamos dar ao mundo do mal que vai ser expulso do governo do Brasil." Eu falaria para ele ter cuidado para o que ele deseja, viu? Porque pode ser que venha aí uma coisa que ele não está esperando. Mas vale lembrar que Flávio não estava sozinho nesse evento. Outras figuras dos três poderes também participaram da marcha, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e o ministro do STF, André Mendonça. Além disso, o advogado-geral da União, Jorge Messias, também esteve lá. Já o presidente Lula disse que não foi ao evento para não passar a ideia de que ele quer tirar proveito político de algo sagrado. Lula deu uma declaração em conversa por telefone com o apóstolo e estavam Hernandes e o advogado da União, o Jorge Messias. Olha, Débora, não tem mais tempo, temos só 3 minutos. O Castro Rocha poderia fazer um programa de 6 horas só na foto, porque assim o Messias, que era para ser do STF, não foi. O Mendonça, que tem o caso que pode pegar o Flávio em cima de um trio elétrico com o Flávio. Então, assim, é uma mistureba esse negócio. Agora, só quero dizer uma coisa antes de terminar. O Eduardo Bolsonaro, primeiro, reclamando de fake news, tá muito bom ver isso, gente. Assim, fosse uma luta de boxe, né? A visita lá dos Estados Unidos, a foto com o Trump, professor Castro Rocha, é um jabzinho que eles deram. O problema é que o Flávio tá com os 2 supercílios abertos, o nariz estourado, né? Assim, não tem nem, ele não tá nem conseguindo enxergar mais. Só que assim, ele falou, vamos recuperar o que ele falou, só para deixar bem claro. Ele tá dizendo que tá todo mundo mentindo que ele falou que não ia ter substituição. Ele falou o seguinte: professor Castro Rocha, nós temos o Pix, né? Nós temos o Pix. Os Estados Unidos têm esse Zelle, né? Zelle. Então é o seguinte, eu, professor Castro Rocha, tenho um Maré Turbo 96, que é meu. Tá pago, tá quitado. O senhor me diz o seguinte: Leandro, o senhor tem esse Maré Turbo aí, só dá problema e tal. O seu vizinho tem um Escort XR3, então, que é igual ao seu Maré, só que é o dele. Tem 4 rodas, tem um motor, é igual. Então, por que não colocar na mesa de negociação? O que o senhor está me sugerindo, professor? Que eu troque o meu carro. Lógica elementar, não há mentira nenhuma nisso. Ele comparou os sistemas e disse: por que não negociar? Sugerindo troca, senhor Eduardo. Não há mentira, né? Pode espernear, pode chorar. Aliás, está lindo ver chorar, professor. Olha, dessa vez consegui escutar você, Débora. Como o brasileiro não desiste nunca, eu não escutei no celular, mas eu abri o laptop, eu vi você e escutei no laptop. Então vamos lá. Você trouxe um ponto fundamental, Débora. Deixa eu aproveitar e fazer o gancho com o Demore. Eu quero chamar a atenção para a nossa audiência, porque ninguém é obrigado a saber. O vocabulário da guerra espiritual não é um vocabulário qualquer. E não mais se refere apenas à guerra cultural. O vocabulário da guerra espiritual é um vocabulário que foi tornado corrente em língua inglesa, spiritual warfare, por um dos líderes do fundamentalismo cristão, um dos mais radicais fundamentalistas cristãos, uma pessoa chamada Peter Wagner. O Peter Wagner tem um livro importante chamado Spiritual Warfare. E o que ele tenta demonstrar nesse livro é que a política ela não se refere a projetos de país, a concepções de macroeconomia, a formas de compreender os direitos humanos. Não. A política deve ser totalmente subordinada ao religioso.
E a verdadeira função de um poder constituído, eleito democraticamente, é conduzir o país cada vez mais para uma ordem teonomista, Demore, ou seja, para dar um exemplo à nossa audiência. Então, guerra espiritual não é um vocabulário neutro, é o vocabulário do Peter Wagner, que se tornou um vocabulário dominante nos mais radicais e fundamentalistas da nova direita cristã norte-americana. É muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque o espírito é de cruzada, é Pete Hegseth na veia. Um dos nomes mais importantes para o Pete Hegseth é Peter Wagner, não casualmente porque é da batalha espiritual. Qual é o problema? O problema da batalha espiritual é que você não pode, em nenhuma circunstância, aceitar nada que não seja espelho. Qualquer alteridade é vista como anticristo, pecado, heresia, e deve ser eliminada. Mas, Leandro e Débora, é que a Débora é muito jovem, mas você vai lembrar, Leandro, há mais ou menos uns 10, 15 anos no Rio de Janeiro, nós começamos a ver algo, era uma manifestação que parecia brincadeira, ninguém levou a sério. Nas praças, nos muros, nas ruas, as pessoas escreviam Bíblia sim, Constituição não. Você lembra disso, Demore? Claro, eu fiz até uma reportagem no Intercept na época sobre isso. Que interessante. Não li, vou procurar. Me manda depois para eu ler. Mando. Demore, do que se trata disso? Bíblia sim, Constituição não. Batalha espiritual. Quem é um dos líderes? Peter Wagner. Quando nessa marcha para Jesus, o Flávio Bolsonaro diz, não é uma guerra, é uma batalha espiritual, ele sabe exatamente o que está dizendo. Isso foi dito de maneira... Peter Wagner, como foi levado para a política? Na Convenção Republicana de 1992, um radialista radical de extrema-direita que teve um desempenho surpreendente nas primárias, teve 10% dos votos, chegou a desafiar o então presidente que perdeu para o Clinton, o George Bush pai. Ele fez um famoso discurso, que é o chamado discurso da guerra cultural, está disponível no YouTube. E ele diz assim, Demore, ele fala, esta campanha não é mais uma campanha sobre eleger um presidente. Nós estamos lutando pela alma da América. Esta é uma batalha espiritual. 1992, o princípio da radicalização política que leva a Donald Trump. É isto que o Flávio Bolsonaro está propondo. Assustador, não é? Eu lembro muito bem dessa matéria, professor. Até eu estou vendo a data aqui, ó. 22 de abril de 2021, né? Então, portanto, antes da eleição de 22, né? E mostrava, inclusive, a pichação era Geração Jesus Cristo, Bíblia sim, Constituição não, Jesus voltará século 21, 2070. Jesus voltará. Não somos maçons. Esse era o cartaz que tinha no Rio de Janeiro. Acho que isso é esse o espírito. É por isso que eu quero chamar a atenção que quando o Flávio diz isso, é mais ou menos como tomar um copo de leite em Santa Catarina. É mais um apito de cachorro. Ele está mandando uma mensagem direta para os fundamentalistas brasileiros, que infelizmente hoje é uma parte considerável do segmento evangélico. É isso que ele está fazendo. Toda a linguagem, ela é sempre uma escolha política antes de qualquer coisa, inclusive de ser uma escolha estética. E aí quando você usa, né, esse segmento religioso, usando o vocabulário de guerra, você não está usando aí nessa forma metafórica somente. A gente vê que a batalha espiritual, inclusive nesse aspecto aí, é um problema, né? Porque quando você coloca isso, parece que quem não discorda está errado, está do lado do mundo do mal, e aí coloca, inclusive, quem poderia se posicionar de forma crítica como herege, enfim, gera uma série de problemas, mas é sempre uma escolha política. E o Flávio Bolsonaro tentou utilizar isso no discurso na Marcha para Jesus. Professor, muito obrigada por participar aqui com a gente. Se você quiser se despedir, porque a gente precisa se encaminhar aqui para o final, fica à vontade. Para todos, um bom final de semana. Como sempre, uma alegria conversar com vocês. Obrigado, professor. Obrigado. Professor. Obrigado, Débora. Obrigada. Parece que temos o resultado da nossa enquete, Demore. Vamos ver aqui o que o pessoal
acha sobre os efeitos do El Niño lá na sala do nosso Papo Legal. Você teme os efeitos do El Niño no Brasil? A maioria dos nossos votantes acha que sim, serão catastróficos. Com 14%, me preocupo, mas confio nas ações governamentais, e 6% somente acha que serão menores do que o esperado. E não vem aí grandes problemas no nosso El Niño que se aproxima. Aproveitando aqui, que a gente já está se encaminhando para o final do programa, eu quero convidar vocês a conhecerem a revista, não só conhecerem, mas assinarem também a nossa revista Liberta, que inclusive o tema dessa semana é o El Niño. Então, se você ainda não faz parte, não assina, não conhece a nossa revista, eu faço o convite para que vocês acessem icl.com.br/revista, faça a assinatura e receba novas edições todos os sábados. E a gente tem aqui, além do tema da revista Liberta falando sobre o El Niño, tem um artigo, inclusive, meu, mas não vou falar muito agora, não vou falar muito. Demore, alguma consideração aí em relação à revista Liberta? Não, tem artigo meu também ali, tem artigo seu, tem artigo meu e tem artigo de muita gente. A gente fez a capa justamente sobre o Super El Niño, então para quem quiser entender tudo e até se preparar, né? Essa edição é um preparativo para a super aula que a gente vai dar sobre o Super El Niño. Então, vocês sabem, né? Preço mensal de um sanduíche, 4 edições por mês, digitais, todo sábado na sua residência. Estamos na edição 38 já, isso que eu estou vendo ali, né? Estamos indo para 40. Acho que na edição 50 a gente tem que fazer uma festa, Débora. Eu acho também. E essa edição tem James Green, tem Jamil Chad, tem Nina Lemos, tem eu e Demore. ICL Notícias, edição especial aqui da emenda de feriado, isso, contemplada na revista Liberta. Isso aí. Então, vai uma super edição aí com um assunto muito, muito importante que urge aí as nossas portas. Acho que podemos sextar, Demore? Sextou, né? Sextemos, então. Muito obrigada para todos que ficaram aqui com a gente e acompanharam o ICL Notícias segunda edição. Minha primeira vez aqui, então desculpe qualquer coisa. Espero que tenha sido um excelente programa, com assuntos importantíssimos. E a gente se encontra na segunda-feira. Um bom fim de semana para vocês. Um beijo, Demore. Beijo. Beijo para todo mundo, gente. Tchau. O país inteiro entrou em alerta máximo por causa do risco de um super El Niño já nos próximos meses. Mas para algumas pessoas, o maior desastre da história humana pode já ter começado. No dia 9 de junho, uma terça-feira às 8 horas da noite, o ICL promove um encontro raro e urgente com o professor emérito da Universidade do Arizona, Guy McPherson. Ele é conhecido pelas suas análises radicais sobre a questão do colapso climático. Ele vai nos dizer, baseado em evidências científicas, por que talvez o maior risco que nós já enfrentamos até hoje já esteja em curso. Chame seus amigas, colegas, familiares. Ninguém pode perder essa aula.